Já tem um bom tempo que eu não trago vídeo sobre reflexão, porque eu acredito que para você trazer alguma reflexão é necessário fazer uma boa vivência, passar por várias experiências, sejam boas ou ruins, para que você vá se lapidando aos poucos. Então é isso que tem acontecido comigo. Aqui no estúdio, agora eu estou aqui em casa, já é de noite, quase na hora de dormir, eu tenho passado por várias provações, vários tipos de desafios diferentes, né? E eu trago esses desafios, seja para a minha vida pessoal ou profissional, para vocês, né? Eu sempre recomendo que quando você vai fazer alguma coisa relacionada à sua vida, você não expõe a sua vida, você mostra apenas os resultados. É o que eu trago aqui. Então, muitas vezes você vai fazer uma coisa que você acredita, aí a pessoa começa a criticar, fala mal, fala que você está perdendo tempo, só que ela esquece que você está agregando valores aos seus conhecimentos, agregando valores que você pode levar para outras pessoas. E isso aí é uma coisa que somente você vai poder decidir o que é certo, o que é errado, a hora de começar e a hora de parar. Então, vamos supor que de repente você vai fazer uma faculdade e só você acredita e ninguém acredita. Mas você quer seguir aquela disciplina porque você gosta e se identifica. Independente da pessoa falar que está certo ou errado, você tem que ir. Porque só você vai saber se vai dar certo ou não se você fizer essa escolha. E aí, se der errado, a culpa é sua. Se der certo, a culpa também é sua. Então, se a culpa é sua de qualquer maneira, então nada mais do que você criar coragem de assumir seus compromissos, assumir sua escolha. Você vai fazer a faculdade, você não vai fazer faculdade, como eu que não quis fazer, por exemplo. Eu preferi trabalhar no lado artístico, mas eu gosto de estudar de forma independente, então quer dizer, eu estou aprendendo do mesmo jeito. Eu só não segui a linha acadêmica, né? Mas é uma coisa de escolha. Poxa, a pessoa tem gente que se dá muito bem na vida acadêmica, seja como professor, como diretor, como reitor e mais um monte de coisa. Eu já tentei fazer, já pensei em fazer alguma coisa para ter de currículo, só que eu gosto, quando eu vejo o lado criativo, eu vejo as coisas que eu consigo fazer, eu penso bem, eu tenho mais coisas para poder aprender. Mas isso é de pessoa para pessoa. Se o seu caso você se dá bem, você acha que dá certo, é isso que você tem que fazer. Você não tem que acreditar em mim nem em ninguém. Você tem que acreditar no seu sonho, na sua disciplina, na sua capacidade. E é isso que eu acredito. Então, se você tem capacidade para uma coisa, ou você tem tendência a aprender aquilo de forma mais fácil, somente você vai poder dar o start naquilo ali. Você vai aprende com vídeo, aprende com livro, aprende com a opinião de alguém, com a opinião de uma pessoa leiga, que o leigo geralmente ele tem a visão, vamos supor, visão como consumidor, não como profissional. Então você quer de repente ser um professor, você quer ser um engenheiro, você quer ser um dentista, um médico, um advogado, ou qualquer outra profissão que venha à sua mente. Eu estou falando das mais comuns, né? Ou você quer atualmente participar da produção de trabalhos de marketing, ou trabalhar com filmes, com cinema, com música, com desenho, com pintura, com teatro, com atuação, com palestra, ou seja, tem muita coisa para fazer nesse mundo. E as profissões, aliás, hoje eu não vou falar profissão, vou falar as funções hoje são muito variadas, elas estão sempre se algumas acabando, outras começando, sempre se renovando. Porque, por exemplo, hoje em dia não tem mais a pessoa que dirige a charrete, tem? Tem. Hoje em dia não tem mais a pessoa que faz um trabalho totalmente manual na fábrica, você tem os robôs, certo? Eu lembro, inclusive, hoje, por exemplo, não tem mais praticamente uma pessoa que fica na guarita, é um robozinho. Você chega lá no supermercado, aí a guarita tem uma câmera, olha para você, levanta e abaixa a guarita e você passa. Então, quer dizer, o mundo ele muda muito. Uma coisa que você tem que fazer é não se frustrar. Conselho que eu te dou de amigo. Não se frustrar com as mudanças do mundo, porque ele vai acontecer sempre. Nossas células se multiplicam todos os dias, morrem todos os dias. Por que o mundo não vai ser diferente? Então eu acredito assim, a gente sofre muito por coisa pouca. Eu me estresso, depois eu fico calmo, depois eu me arrependo, depois estresso de novo. As pessoas também ao meu redor também se estressam, depois se arrepende, outros não se arrependem. Então depende, uma coisa que eu tenho aprendido muito com os vídeos de estoicismo, vídeos e áudios, né? Que eu já pensava dessa forma há muito tempo atrás, só que eu não botava em prática. Como eu já falei várias vezes, a sabedoria da minha mãe, que ela já sabia de muita coisa, passava para mim, eu guardei isso para mim, estou
aflorando esses conhecimentos e desenvolvendo por conta própria também. Então, quando você para pensar assim, poxa, eu acho que eu consigo fazer isso, eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa. Aí já é o começo de que você está evoluindo. Quando você percebe que você pode mudar a sua forma de pensar, você pode mudar a sua reação às coisas externas, né? A pessoa te irrita, ou o plano econômico mudou, você ficou sem dinheiro, que é o mais comum no Brasil, né? Você para e pensa, o que eu posso fazer disso aí? O que eu posso transformar nisso aí? Numa oportunidade ou numa tristeza? Se não for oportunidade, fica como aprendizado. Se aquilo aconteceu comigo ou com outra pessoa, por que aconteceu? Qual foi a causa? Então você aprende o que há? Refletir. A reflexão é muito importante também para o crescimento humano. A gente tem muita. Nós somos, na verdade, doutrinados desde criança a ter tudo imediato, né? Hoje em dia está até assim por causa das redes sociais. Então, o imediatismo é uma coisa que vem trazendo muita tristeza, depressão, a pessoa se enche de remédio porque ela quer fórmulas mágicas. E como eu já disse várias vezes, fórmula mágica não existe. Milagre não existe. Sorte e azar não existe. O que existe é que você constrói escolhas que você faz. E aí você vai atraindo pessoas, oportunidades para você, mas não no seu tempo. Tanta coisa que eu queria que não acontece. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo material. Eu, quando era criança, eu sonhava em ter um Atari. E eu não gosto de videogame, não tenho saco para isso. Mas aí, criança não, na adolescência, né? Eu achava legal aqueles joguinhos de tiro, aquela coisa toda. Passou o tempo, passou a adolescência, depois tive minha banda, depois fui pra televisão, aquela coisa toda, nunca sobrava dinheiro. Quando eu cheguei nos 40 anos, apareceu no Mercado Livre o Atari que eu queria comprar, o Atari 2600, fui lá e comprei. Ou seja, eu demorei mais de 20 anos para ter um Atari. Eu tenho ele guardado ali com 10 cartuchos. E isso eu tenho emulador com todos os jogos, mas não é a mesma coisa. Ou seja, esse é apenas um exemplo material. Tem outro exemplo que pode ser você fazer uma amizade. Amigos de verdade, não estou falando colegas, nem conhecidos. Amigos são aqueles que estão com você na alegria, na tristeza, como um casamento. Então, às vezes você está mal, você está sem dinheiro, a pessoa vai lá ou te puxa a orelha, porque você caiu de repente por erro próprio, ou te dá força porque sabe que você precisou. Sabe que você tem capacidade, você tem potencial e que vai sair desse buraco. Então, a vida é feita de oportunidades, de bons relacionamentos, de cedência, de iniciativa, continuativa e acabativa. Coisas que eu aprendi com o neurocientista que eu entrevistei, excelente, que está no meu canal aí. Ele chegou e falou assim: Rapaz, eu vi você falando lá, eu vi que você tinha alguma coisa diferente. Realmente, ele me ensinou muita coisa, mas eu não consegui chegar no nível de prosperidade que ele tem, porque o cara já está nisso há muito tempo, né? Mas ele falou que você tem que mudar nisso, nisso, nisso. Algumas coisas que ele passou para mim eu consegui aplicar. Edmo Magalhães, o nome dele. Procura esse nome na internet. Edmo Magalhães. Inclusive ele já foi praticamente sócio do Paulo Vieira. E aí ele falou que o Paulo Vieira ensinou, ele veio dos Estados Unidos e o Paulo Vieira ensinou tudo a ele de novo, né? Que ele achou que sabia alguma coisa e falou que não sabia nada. Então o Paulo ensinou ele a vender, mais um monte de coisa. E é isso. Um cara que já tinha bagagem, renome, morava nos Estados Unidos, fez neurociência, aquela coisa toda, voltou para o Brasil para aprender com o Paulo Vieira. Por isso que o cara é referência. E eu fiz amizade com esse cara. Entrevistei ele no meu canal, tenho entrevista de mais de 2 horas com ele praticamente. E a história dele é muito legal. Ele era roqueiro também. Então, entendeu? Eu não falava no telefone. Minha mãe sempre foi muito protetora. E aí, depois que eu casei, eu tive que aprender a me desinibir. E eu comecei a fazer essas entrevistas, fiz acho que 3, né? Online. No período da pandemia, não tinha o que fazer. E eu queria engrenar o canal para poder ter a renda no canal, que é o sonho de todo mundo aqui no YouTube. É você ter uma boa renda, né? Você trazer sustento para sua família também. Porque tanta gente consegue e é muito difícil. A concorrência é grande, o algoritmo está sempre mudando. Então foi uma forma, já que eu não consegui fazer esse start,
eu consegui pegar conhecimento. Esse conhecimento está aí. Tem 2 entrevistas aí grandes, bem legais, que eu ainda vou picar. O primeiro foi João Casari Neto, coach. Ele já tem acho que mais de 60 anos e ele se reinventou, a história dele é muito bonita. E foi a primeira pessoa que praticamente eu conheci ele no LinkedIn. Aí ele chegou e falou assim: Não, se você quiser, eu dou entrevista para você. Eu achei muito legal a humildade dele. Ele se interessou, um cara aqui do Espírito Santo que ele nunca viu na vida, se interessou em dar essa entrevista para mim, esse depoimento, esse bate-papo e ficou muito legal. E depois, como eu já falei lá atrás, no grupo de Jorge Motivo, conheci o Edmo Magalhães. Um cara espetacular, gente fina e que rendeu muita sabedoria, muitas histórias. Né? E aí, pelo menos essas 2 entrevistas que eu fiz, eu vou dividir em blocos pequenos e colocar numa playlist, né? Lógico, primeiro eu vou soltar os trechos devagarinho, que é falando sobre empreendedorismo, vivência, aquela coisa toda, superação. A história dos dois é de superação. E isso é muito legal. Então, entendeu? Não interessa se você é rico, se você é pobre, se você tem oportunidade, se você não tem oportunidade. Tudo começa aqui dentro. Quando você acredita em você, independente do problema que você tenha, da situação que você tem, do país que você mora, qualquer coisa, as oportunidades vão aparecer quando você menos esperar. Atualmente eu estou editando uma revista, a primeira edição que saiu, nós demoramos 4 meses, porque o Renato Magalhães, que faz a revista há 10 anos, mais ou menos, estava passando mal, então eu tive que pegar, segurar a onda e parei para pensar assim, bom, eu tenho que fazer essa revista sair. E aí eu comecei a usar as minhas habilidades, lembra que eu falei de habilidades lá atrás, que você nunca perde nada? Então, como eu já tenho habilidade no estúdio, de fotografia, eu fiz questão de restaurar e tratar todas as fotos e depois fazer toda a edição de texto, que eu tenho experiência com meus livros, e organização de estúdio, de organização de edição de vídeo, que se for desorganizado as coisas não saem, e apliquei isso na revista. Resultado, a revista ficou um espetáculo, ficou muito legal, versão premium, que uma parte dela é impressa aqui, outra parte é impressa em Vitória, tem todo o acabamento, a gramatura de primeira, impressão de primeira, aquela coisa toda. E para poder ficar à altura, teria que ter as fotografias com alta qualidade, bem restauradas, bem tratadas, o texto de primeira, e foi isso que eu fiz. E agora nós vamos fechar a revista esse mês, que vai ter a Stone Fair aqui em Cachoeiro, né, Feira de Mármore e Granito Internacional aqui. E essa revista ela vai sair, acho que dia 26, dia 26 acho que já vai estar na feira impressa. Então ainda tem no momento que estou gravando esse vídeo ainda tem 3 dias para poder finalizar a edição. Aí depois nós fomos traçando como, o visual da revista, como é que ia ser, aquela coisa toda. Definimos a estratégia, o material de conteúdo, mais os anunciantes. E agora a gente está na reta final, mais da metade, né? Que agora o prazo ficou curto. E aí, hoje eu saí do estúdio umas 10 horas da noite, mais ou menos. Acho que é 10 horas. Por aí. Cansadão já, tô com o olho, dá pra ver que o meu olho tá cansado. Você fica no monitor muito tempo, o olho vai cansando, né? E junta com dormindo pouco, aí já viu. Então, para você que vai trabalhar em qualquer coisa, você tem que tirar, depois de tudo isso que eu falei, de você lutar para você acredita, aquela coisa toda, não acreditar em tudo que os outros dizem, ou não ir muito pela cabeça dos outros. Ah, faz isso aqui que é melhor para você. Você tem que ter autonomia, você tem que saber ouvir também. Chega uma hora depois que você precisa descansar, porque quando você descansa, a sua mente absorve o que é de bom e elimina o que é ruim. Aí você vai ter o discernimento para no dia seguinte tomar decisão de se você fez tudo certo, onde você errou. Ou seja, botar os pingos nos is. Você analisar os pontos, como uma empresa faz, por exemplo, só que para a sua vida. Então essa pequena reflexão que eu falei antes de dormir aqui foi porque eu acredito que você pode melhorar, por pior que esteja a sua vida. Por mais problemas que esteja na sua vida. Todo mundo tem. Eu tenho o meu, você tem o seu, eu não conheço você, você não me conhece. Então, o máximo que eu posso fazer é essa mensagem de otimismo para você, porque a motivação quem vai fazer para você é você mesmo. Eu só estou te dando um start e eu sei que você consegue. Não sei se você toma remédio, se você não toma remédio, ou se você consegue de repente extravasar fazendo exercício, caminhando. Tudo é possível. Inclusive no meu livro que está aqui embaixo, Em Busca de Mim, eu dou muitas estratégias legais de como você liberar sua mente da ansiedade, do estresse, aquela coisa toda.
Porque quando eu escrevi para mim. Porque eu estava precisando me curar nisso. Foi um grande livro de cura interior. Então, se você aproveitar esse livro que está aqui embaixo, Em Busca de Mim, talvez você consiga se descobrir. Não é? Um livro fininho, de 60 e poucas páginas, que vai direto no ponto. Eu escrevi o livro quando eu precisava ouvir aquilo ali. Então, quando eu estou geralmente para baixo, eu pego meu próprio livro, pego para ler. Aí eu lá no próprio livro tem puxão de orelha que eu dou em mim mesmo. E é muito legal. Não sei se você gostou de alguma coisa, se você aproveitou alguma coisa, descarte o que não presta para sua vida, absorva o que é bom, passe para frente se você quiser. Encontro você no próximo vídeo. Tchau, tchau.